Olá, pessoal do nono ano. Eu sou o professor Alexandre, de Geografia. Espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. No nosso último encontro, nós falávamos sobre a industrialização, o processo de industrialização na produção das mercadorias e como que isso afeta o nosso dia a dia, a organização social da humanidade, que foi uma grande virada, um processo que transformou muito a nossa forma de viver e até de usar a natureza que está à nossa volta como recurso para manter a nossa civilização. Então, recordando rapidinho o que nós vimos no nosso último encontro, falávamos sobre as etapas pré-industriais, o que aconteceu antes das fábricas, né? Então, a primeira etapa aí foi o artesanato, que era uma forma rudimentar de produção de subsistência, onde não se tinha uma divisão de tarefas, todos produziam de forma igual para o próprio consumo e aquilo que sobrava era negociado. E é uma atividade que ainda está nos nossos dias, né? Ainda existem artesãos, apesar de ter sido substituído por uma outra fase, que logo em seguida foi conhecida como manufatura. A gente já está aí na Idade Média, a partir do século XIV, XV, e a produção agora é um pouco mais organizada, feita em oficinas, conhecidas como corporações de ofício, onde tem um mestre oficial, que é aquele que sabia fazer aquela determinada mercadoria, e que utilizava os seus aprendizes na produção, no auxílio da produção, recebendo um salário para isso, e que iam aprendendo o ofício, conforme trabalhavam. Essa já é uma atividade muito mais urbana do que aquela que o artesanato desempenhava individual, dentro das casas, agora atendendo às encomendas. Então, a manufatura, utilizando mais ferramentas e uma forma mais organizada, substitui o processo do artesanato. E o tempo passando, com o advento, apesar de até hoje ainda existirem algumas oficinas, né? Alguns ateliês. Então, assim como o artesanato, a manufatura ainda sobrevive. Mas, com o tempo e o avanço técnico, principalmente a partir do final do século XVIII, quando surge a máquina a vapor, tudo muda, porque agora essa produção que se dava nas oficinas passa a se dar nas fábricas. E é uma novidade, é uma mudança tão grande na forma de processar o que se tirava da natureza, né? O recurso natural, a matéria-prima na produção das mercadorias e o próprio trabalho. Porque aquele que antes era dono da sua pequena oficina, com o tempo, vai sendo substituído pelo trabalho fabril, que produz em grande quantidade e o preço é mais em conta. Então, essas oficinas, essas corporações de ofício, vão sendo substituídas pela fábrica. E aí, aquele que era o auxiliar ou o próprio mestre se tornam operários da fábrica. Por isso, a ideia de uma revolução. A indústria, o surgimento da fábrica, é reconhecido como uma grande revolução na nossa civilização, que vai ter o carvão como sendo o principal combustível para aquecer a água, para a água virar vapor. Esse vapor pressurizado faz com que um eixo gire e, a partir disso, qualquer equipamento poderia funcionar não mais com mãos humanas, e sim por esse novo invento que era a máquina a vapor. Se desenvolve aí uma série de máquinas a serem utilizadas na produção, principalmente
de tecido, né? O setor têxtil é o que mais cresce nesse período do século XVIII, final do século XVIII, início do XIX, final dos anos 1700 para os 1800, e o ferroviário. O trem surge como um grande meio de transporte, levando pessoas e mercadorias em distâncias cada vez maiores, e aí começa uma atração das pessoas que vinham do campo para a cidade, para trabalharem nessas fábricas, e pessoas das mais variadas idades, em condições muito difíceis, como a gente já comentou na nossa última videoaula, mas que fez com que as cidades crescessem. Então, as cidades passaram a ter uma nova dimensão, uma nova proporção, porque o número de pessoas migrando das áreas rurais para as cidades foi muito grande. E as fábricas é o grande atrativo para esse movimento. Então, com o passar do tempo, a gente já está aí chegando no final do século XIX para o início do século XX, a gente vai passar por uma segunda fase chamada de Segunda Revolução Industrial. Então, a técnica, a forma de produção, o maquinário, os equipamentos, a organização do trabalho vai se modificar já nessa segunda revolução industrial. Como, por exemplo, o domínio da eletricidade, que já era conhecida, e que se torna o grande combustível desse período. O carvão, que até hoje é utilizado também, mas que pouco a pouco vai sendo substituído pela energia elétrica como o grande combustível dessa segunda fase, dessa segunda etapa. Já o ramo metalúrgico e automobilístico vai ser o carro-chefe, né? Que vai desenvolver essa segunda fase industrial. Os automóveis surgem no final do século XIX e, com ele, uma inovação na forma de produzir, de trabalhar, foi a linha de montagem. A gente está vendo aqui, né? Deixa eu colocar aqui um pontinho para facilitar. Uma produção de automóveis, essa daqui é a fábrica da Ford, que existe até hoje, né? Os carros da Ford. O Henry Ford foi o criador da linha de montagem. Então, ao invés de cada carro ser produzido individualmente, agora tinha-se uma linha de montagem, os operários ficavam ao longo dessa linha, encaixando as peças, cada um com uma fase dessa produção, o que tornou muito mais rápido, muito mais eficiente, fazendo com que o preço também barateasse. Então, olha quanta mudança ocorreu da primeira para a segunda Revolução Industrial. E essa técnica da linha de montagem persiste até hoje. Saiu da linha de produção de automóveis e invadiu todas as outras, os outros ramos de produção, farmacêutico, têxtil, brinquedos, enfim, móveis. E aí as cidades mudaram, porque aí tem a introdução dos veículos automotores, que já não são movidos ao carvão, mas tem um motor de combustão interna que é usado nos carros até os nossos dias. Então, as cidades tiveram que aumentar ainda mais de tamanho, se redimensionar nas ruas, na sua organização, na formação dos bairros operários para atender a demanda das pessoas que migravam em quantidade cada vez maiores para as cidades. A energia elétrica vai sendo utilizada de uma forma mais ampla para a iluminação e as necessidades domésticas das casas. Então, daí essa denominação de uma revolução industrial, que não vai parar, né? Apesar de muito do que a gente está comentando aqui agora ainda estar nos nossos dias, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, dos anos 50, 1950,
para cá, as fábricas se remodelaram de novo, porque os avanços técnicos, principalmente depois da guerra, muito do que foi produzido, inventado como equipamento militar, era artefato bélico, foi se modificando e entrando na produção industrial para chegar na casa das pessoas. Então, houve uma terceira revolução industrial com o início de uma produção cada vez mais científica, né? Daí o sobrenome dessa terceira revolução ser Revolução Técnico-Científica, que é de incorporar a ciência às fábricas. Então, a gente vai ter já, né, como a gente comentou, depois do meado do século XX, uma fábrica muito mais moderna, que usa cada vez mais a energia elétrica, mas pensando em novas formas de produção. Então, vai surgir a energia nuclear, né, as termonucleares, a energia coletada do sol, fotovoltaica, a energia eólica, o hidrogênio, que são inovações que, na verdade, ainda estão em incorporação aos nossos dias, mas vão surgir nessa necessidade da produção fabril. Então, a terceira revolução industrial, como essas imagens aqui estão tentando mostrar, já é daquela fábrica ultramoderna, né? Aonde a mão de obra, pouco a pouco, vai sendo substituída por máquinas, o robô ainda na linha de montagem, mas o homem substituído por um equipamento, aonde antes era necessário um contingente enorme de pessoas, agora um programa de computador, um equipamento novo, uma ferramenta, um robô, substitui uma quantidade enorme de pessoas na produção daquelas mercadorias. E aí os ramos da cara da terceira revolução industrial vão ser esses que aparecem aqui, ó. A informática, a robótica, a biotecnologia e a química fina. Então, um exemplo disso é o que nós passamos agora com a produção, o desenvolvimento e produção da vacina da Covid. Nunca antes na história uma vacina foi produzida tão rápido. Em cerca de um ano, nós conseguimos uma vacina que ainda está em desenvolvimento, é claro, mas que já deu frutos, já permitiu que muitas pessoas se livrassem de situações mais difíceis, se contaminados pelo novo coronavírus. Então, antes, uma vacina levava cerca de 5, 6 anos para ser produzida, até mais. E a gente conseguiu em tempo recorde. Isso é o resultado dessa pesquisa que é incorporada à produção farmacêutica, que vai desenvolver novos medicamentos, novos produtos. Agora, pode parecer que tudo isso é benéfico, mas existe um contraponto, né? Existe o outro lado de toda essa inovação, de toda essa modernidade. Então, a gente viu desde o início, lá no artesanato, como é que o trabalho foi se modificando. No primeiro momento, a produção era doméstica, para subsistência, depois tem uma divisão de tarefas com o mestre e os seus aprendizes. Posteriormente, com o desenvolvimento da fábrica, todos se tornam operários, e aí a produção é o mais importante, porque é o grande carro-chefe que traz o recurso, que dá o lucro, e o conhecimento fica abafado, a não ser aquelas poucas pessoas que insistiram, como ainda existe até hoje, numa produção pequena, muito delicada, mas que o preço é mais alto, da roupa feita sob medida, daquele doce caseiro, daquela boneca feita à mão e não por uma fábrica.
mas a grande maioria das pessoas vai estar servindo e sendo servidas pela produção industrial. E aí, como a gente falou, essa inovação, ela traz algumas consequências. Entre elas, o desemprego. No Brasil, hoje, cerca de 15 milhões de pessoas estão desempregadas. E aí a gente pode classificar o desemprego de duas maneiras. A primeira dela é chamado de desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Se refere a vagas de trabalho que acabaram por terem sido substituídas por novos métodos. Como a gente comentou, né? Um programa de computador, que é um software, um robô, um equipamento como a catraca eletrônica nos ônibus, que tirou o emprego do cobrador, o caixa eletrônico dos bancos, que tem pouco a pouco tirado o emprego do caixa humano, que fica lá dentro da agência. Então, como está aparecendo aqui, ó, nessa chargezinha, o homem perdeu o emprego para o robô e o robô já perdeu o emprego, o trabalho dele, né? Isso é uma brincadeira, para um equipamento ainda mais moderno do que ele. E essa é uma tendência sem volta. Várias profissões estão desaparecendo por estarem sendo substituídas por essas inovações que são a cara da terceira revolução industrial. Agora, o outro tipo de desemprego, que a gente chama de conjuntural, se refere a vagas de trabalho que fecharam temporariamente em função de uma dificuldade econômica. Quando a crise é superada, o trabalhador pode ser recontratado. Então, essa é a nossa grande expectativa nesse período que a gente vive agora. Quantas pessoas perderam o seu emprego porque tudo fechou, né? Fábricas fecharam, comércios fecharam, lojas, escritórios, e muita gente perdeu o emprego porque não podia trabalhar, não podia sair às ruas. O que se espera é que, com a crise sendo superada, a gente retorne ao trabalho, essas vagas possam ser reabertas e as contratações também continuem, né? Retornem. E aí, uma outra consequência, se o desemprego é uma consequência direta da industrialização, que vem acontecendo ao longo dos séculos, uma outra que também está se mostrando muito presente é a questão ambiental, né? Vocês devem estar acompanhando aí na televisão os picos de calor que os países da Europa estão vivendo, diversos países pelo mundo passando ou por incêndios terríveis ou por enchentes muito grandes, muito fortes, grandes temporais, num oscilamento climático que a gente nunca viu antes e que tem sido alertado pelos ambientalistas já há muito tempo. Desde o início da primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, XVII para o XVIII, que a gente vem poluindo o meio ambiente de uma forma que nunca aconteceu. E isso não sai de graça. Na verdade, nós agora estamos pagando a conta de toda essa inovação. Então, a gente vai chamar a atenção aqui para 3 fenômenos urbanos, já que as fábricas, em sua grande maioria, estão instaladas nas cidades, que têm uma relação direta com a poluição produzida, tanto nas cidades pela população, com os veículos ou os seus produtos domésticos, como também as indústrias. A primeira desses problemas ambientais, é a inversão térmica, que é algo comum. Deixa eu sair daqui da sua frente. É algo natural, aonde nos dias mais frios, o ar quente fica em cima e o ar frio fica próximo do solo. A questão é que nos locais que são mais contaminados, que estão mais poluídos, esse ar frio retido junto ao solo, ele está cheio de poluentes, o que traz uma série de problemas de saúde, respiratórios. Então,
a inversão térmica, que é um fenômeno natural, ele é potencializado de forma negativa por causa dos poluentes produzidos principalmente nas indústrias. Um outro fenômeno são as ilhas de calor. Quem vive nas grandes cidades está exposto a uma temperatura muito mais alta do que aqueles que vivem em áreas mais arborizadas, nas periferias, nas áreas rurais. Então, essa diferença de temperatura que se manifesta nos grandes centros urbanos é um fenômeno também como consequência desse aquecimento que a gente tem vivido aí por causa da impermeabilização do solo, do aumento do número de construções que impede a passagem do vento. Então, isso torna as cidades verdadeiras ilhas de calor. E, por fim, como exemplo, a chuva ácida, que de novo, uma potencialização da ação humana, porque a chuva já é naturalmente mais ácida. Só que o que acontece é que os poluentes, quando entram em contato com as nuvens de água na alta atmosfera, modifica o pH da água, tornando ela um pouco mais ácida, e isso traz uma série de consequências para a vegetação, para os monumentos, que pouco a pouco vão sendo deteriorados, contaminação de lagos e solo, tornando esses mais ácidos do que o normal. Então, só para a gente ter uma noção, né, de como os efeitos da industrialização também podem ser nocivos. Tivemos muitas inovações, muita modernidade, mas que também tem as suas consequências, que hoje chamam a nossa atenção para a nossa modificação, tanto na produção, quanto na forma da gente explorar os recursos naturais. Mas eu vou ficando por aqui nesse nosso encontro de hoje, torcendo que todos se protejam, que em breve a gente possa estar junto de novo, e até o nosso próximo vídeo encontro. Até mais!